Boa noite, né, para quem está aí. Fala de novo, E por favor. boa noite, pessoal, para todo mundo que está aí, né? Quem for entrando aí durante o nosso webinar vai pegar o assunto no meio, mas fiquem à vontade aí para fazer perguntas, para me interromper, tá bom? Acho que a gente deve ter um momento no final também para perguntas, mas é mais um bate-papo, tá? Então eu vou falando do material, mas se vocês quiserem, já podem até mandar perguntas no chat. Se o Ioris também perceber alguém com a mão levantada aí, tá? Ioris, me avisa aí e a gente vai trocando, tá? Então vamos lá, esse tema aqui, constelação sistêmica profissional e organizacional, até separei em dois, porque constelação sistêmica é uma ferramenta que a gente vai falar dela aqui um pouquinho, mas ela tem diversas aplicações, né? Ela começou aí nos sistemas familiares, mas a gente consegue aplicar em todo e qualquer sistema vivo, né? Se é um sistema que tem pessoas, a gente consegue aplicar. Então, hoje eu vou focar um pouquinho mais na parte profissional e organizacional. Então, como a gente leva isso para as empresas, como pode ajudar, né, as organizações, ou o desenvolvimento de carreira também. Vou começando aqui, né, fazendo as apresentações. Eu sou a Bianca, eu sou fundadora da Lente Sistêmica, é uma empresa que está nascendo esse ano, mas ela vem sendo incubada aí desde 2019, então fiz vários experimentos com pensamento sistêmico e depois com a constelação sistêmica também, em algumas organizações por onde eu passei. Meu trabalho com sistemas, na verdade, é antigo, eu comecei na área de tecnologia, ou seja, com desenvolvimento de sistemas. Depois eu descobri a agilidade, né, que é natural, a gente em tecnologia acaba indo para esse lado, conhecendo. Nesse universo de agilidade, a gente tem muito contato com ferramentas e abordagens de pensamento sistêmico. Então, a constelação não foi a primeira que eu conheci várias escolas, como o do Peter Sand, Russell Ackoff, Donella Meadows, todo esse povo, né, que na agilidade a gente já está acostumado, até que mais ou menos um ano e meio atrás, um pouco antes de eu decidir fundar a empresa, eu percebi que existiam algumas questões que a gente não conseguia lidar com as ferramentas, as abordagens de pensamento sistêmico que eu conhecia até então, porque eram dinâmicas que muitas vezes passavam por questões do inconsciente, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Então, por isso, né, surgiu então a ideia de criar aqui a lente sistêmica. Então, ela é uma empresa, né, que tem essa finalidade de disseminar o pensamento sistêmico, juntamente com a aprendizagem emergente, né, nesse universo de complexidade que a gente tem, né, no mundo, nas organizações, usando estratégias de facilitação que for mais apropriada. Então, a constelação não é a única ferramenta que eu uso na lente, mas em algumas situações eu percebo que é a abordagem que vai ajudar mais naquele contexto. E eu pretendo formar também multiplicadores, tá? Então, haverão treinamentos aí, depois eu passo uma pesquisa, se você puder, Ioris, compartilhar até no chat aí, ou no grupo de vocês aí de WhatsApp, quem quiser, tiver interesse de responder, aí eu vejo se cabe para esse grupo aqui propor depois um treinamento de constelação. Então, as crenças da lente, elas passam também por algumas crenças que são minhas e que eu acho que vale, né, para o contexto que a gente está falando aí, sistêmico, né, de interconectividade. Então, aqui na lente a gente está a serviço de pessoas e organizações que querem evoluir. Então, nós não fazemos mudanças empurradas, tá? São mudanças que o cliente protagoniza e tem interesse em realizar no seu sistema. Nós ajudamos os clientes que querem dar os passos que são possíveis para eles. E a gente cuida do equilíbrio com as nossas relações com todas as partes interessadas. Vocês já vão entender depois que eu explicar os princípios da constelação, por que tem essas crenças aí? O que é isso, né? Equilíbrio entre todas as partes interessadas. Então, seguindo aqui, eu vou falar sobre organizações como sistemas vivos. Talvez vocês já tenham visto outras apresentações ou treinamentos falando sobre sistemas vivos, organizações exponenciais, organizações orgânicas. Mas acho que sempre vale lembrar, né? Um sistema, então, é um conjunto aí de coisas. Eu trouxe até a definição da Dana Meadows, uma bióloga, né, que é bastante conhecida como uma das escolas de pensamento sistêmico. Ela fala sobre as alavancas, né, para intervir em sistemas. E ela define, então, como um conjunto de coisas que estão interconectadas. Elas têm interdependência, como dentro de uma organização, né, esses elementos que a gente vê aqui.
iniciativas estratégicas, objetivos, missão da empresa, visão, pessoas, lucro, receita, motivação, engajamento, valores, tudo isso faz parte, né? São elementos dentro de uma organização, que é um sistema vivo, e essas coisas elas estão conectadas, elas têm uma dependência. E tem um ponto interessante aí que faz parte da definição da Dana Meadows e também faz parte, né, do conceito das constelações sistêmicas. O sistema ele produz seu próprio comportamento, um padrão de comportamento ao longo do tempo, que tende à repetição. É aí que entra a história da constelação, tá? Identificar padrões que se repetem dentro de um sistema. E quando esse padrão está disfuncional, causando algum desequilíbrio no sistema, a constelação, então, entra, né, com a parte de achar as alavancas, ou seja, os pontos que a gente precisa intervir para voltar a dar o equilíbrio para o sistema. Então, imagina que o sistema é essa teia aqui, né, toda interconectada, e as conexões ali, elas podem estar fortalecidas ou elas podem estar fragilizadas, né, como esse pontilhado aqui. E quando essa conexão ela está estremecida, né, de alguma maneira ali, tem alguma fragilidade, né, existe o que a gente chama aí de emaranhado na constelação, um emaranhado sistêmico, tem um bloqueio ali, como se fosse um impedimento, né, que a gente, é o nome que dá na agilidade, na constelação a gente chama de emaranhado. Precisamos remover esse emaranhado dali para o sistema continuar fluindo. Então, o que é a constelação sistêmica, afinal? Eu estou mostrando até um iceberg aqui, né? A gente vê muitos icebergs por aí, falando do que está em cima, né, na parte de cima, e o que está encoberto. A constelação ela é uma lente, né? Por isso que, inclusive, a minha empresa chama lente sistêmica. Ela é uma lente para a gente olhar a parte de baixo desse iceberg aqui. Então, o que a gente conhece de ferramentas de pensamento sistêmico, de forma geral, nos dão amplas possibilidades de trabalhar a parte de cima do iceberg. Ou seja, tudo que é conhecido, raciocínio, comportamentos, conhecimento, toda a parte cognitiva que faz parte do nosso consciente, daquilo que a gente sabe, né, que está visível, as informações que a gente conhece, os dados que a gente tem na organização. Mas tem uma grande parte que é invisível, é desconhecida, né, que é o chamado inconsciente coletivo. Aqui, principalmente nessa parte de baixo, que a constelação trabalha. Ali onde estão arquétipos, convicções e todo um legado, às vezes, se é na família, né, um legado ancestral, se é nas organizações, é o legado de todos os nossos antecessores, desde o fundador da empresa, todas as lideranças que passaram por ali, até os colaboradores que estão lá atualmente, tá? Bom, de onde surgiu, então, né, o conceito aí do inconsciente coletivo que permeia, né, e é intrínseco ao método da constelação? Ele foi proposto por um psiquiatra aí, né, o Carl Jung, né, que todo mundo aí ou conhece, ou já ouviu falar alguma vez na vida, principalmente quem trabalha em RH, sabe que ele é o pai da psicologia analítica. Ele propôs esse conceito de inconsciente coletivo como se fosse assim, uma grande biblioteca, né, de onde a gente pode extrair informações e colocar informações lá também, e que a gente acessa de forma inconsciente. Então, alguns, né, brincam, né, a área, por exemplo, de propaganda e marketing usa muito isso com as mensagens subliminares. Existem, né, os arquétipos que todo mundo conhece, né, pai, mãe, vida, morte, são conceitos que são compartilhados coletivamente, né, pela humanidade. E o inconsciente coletivo, a gente diz que ele é imagético, ou seja, formado por imagens, principalmente. E é cheio de conceitos pré-concebidos ali. A constelação, ela foi moldada para fazer acesso a esse campo de informação. Por isso, ela é uma ferramenta visual, né? Ela faz o mapeamento dessa parte aí de imagens. E ela tem aí duas figuras principais. O constelador sistêmico é um facilitador, como se fosse um coach, e naturalmente um cliente, alguém que está interessado em fazer uma mudança, olhar uma questão, um tema. Por exemplo, né, se fosse dentro de uma organização, eu quero ver uma questão de retenção de pessoas, ou por que meus colaboradores estão indo embora, como eu faço para poder conquistar talentos, como eu faço para vender mais, algum tema organizacional.
e esse facilitador sistêmico vai conduzir uma dinâmica com esse cliente para explorar informações que estão a nível inconsciente. Então, ele vai usar de perguntas, como um coach faria, né? Perguntas poderosas, para fazer ali uma entrevista inicial. Ele vai usar a escuta ativa, ele vai construir hipóteses baseadas em dinâmicas, né, que já são conhecidas e mapeadas pelos criadores da constelação sistêmica, e ele vai tomar essas hipóteses como pontos de partida para a dinâmica de constelação. E é na dinâmica onde essas hipóteses vão ser validadas. Então, semelhante a como a gente faz, por exemplo, na agilidade, a gente constrói hipóteses e valida em campo, na constelação também a gente valida hipóteses. Mas a gente não precisa ir para campo fazer isso, a gente faz na própria dinâmica, tá? Então, seguindo aqui, eu vou contar um pouquinho da história, né? Como que surgiram as constelações, antes de entrar no mérito, né? De como que é conduzida a constelação, quem participa, o que que rola, né? Numa sessão de constelação. Tudo surgiu com essa figura aqui, olha, um psiquiatra, né? Chamado Eric Berne, pode ser que vocês conheçam. Ele criou aí uma técnica chamada análise transacional. Essa é uma técnica sistêmica também, porque além dela olhar para a pessoa, né, o paciente que ele estava tratando, ele olha para o sistema onde essa pessoa está inserida. Ele propôs, então, que todas as dinâmicas humanas ali são jogos psicológicos onde as pessoas envolvidas interpretam papéis. E ele também propôs um sistema lá que ele chama de estados de ego, começando com pelo menos 3, né? O estado de ego do adulto, o estado de ego pai, o estado de ego da criança. Então, o sistema para o Eric Berne tinha pelo menos esses 3 elementos. Toda vez que tinha uma interação humana, que ele chamou de transação, esses 3 estados de ego estavam envolvidos. E isso evoluiu depois com a Virginia Satir. Ela é a grande contribuidora aí para esse universo das constelações sistêmicas. A Virginia Satir, ela é muito famosa, né? Não só como terapeuta, mas também para outras disciplinas do conhecimento, porque ela teve grande influência. Por exemplo, para pessoas que atuam na agilidade, eu sei que o grupo aqui também conhece de RH Ágil, ela é a criadora daquela famosa curva J da mudança, né, que se assemelha às fases do luto. Então, tem um momento, né, onde surge algum elemento ali novo, isso causa um estresse do sistema, aí a gente vai para uma espécie de momento de caos, onde as pessoas estão tentando assimilar aquela mudança, tem uma certa resistência, depois surge ali um aprendizado, uma visão de oportunidade com aquela mudança, e a gente consegue subir nesse J. Né? Uma transformação ágil, por exemplo, é uma série de curvas J, né? Onde a gente está introduzindo estressores no sistema, e isso vai provocando algumas reações, mas depois tem um aprendizado e a gente consegue sair do outro lado. E ela também propôs outras coisas, né? Ela tem o Satir Change Model, que é muito, né, do que inspirou a constelação. No Satir Change Model, ela também propôs papéis, de forma semelhante ao que o Eric Berne fez lá com a análise transacional. Ela propôs papéis disfuncionais na família, no sistema familiar. E ela criou uma técnica chamada esculturas familiares, que é uma técnica visual para ela mapear como que o sistema familiar se comportava, né? Isso inspirou, então, o Bert Hellinger, né, que é um terapeuta alemão, já falecido, lá na década de 80, a criar o modelo das constelações familiares. Então, ele combinou ali a análise transacional, ele combinou o modelo da Virginia Satir, ele combinou a PNL, que a propósito, os criadores da PNL, eles também foram pupilos da Virginia Satir. Então, eles se inspiraram no modelo dela para criar a PNL. Ele também usou o modelo do Milton Erickson, que é um terapeuta que criou lá a técnica da hipnoterapia. Então, ele usou de várias influências, sistematizou isso numa técnica, né, que a gente chama de constelações familiares. Aí, um dos alunos do Bert Hellinger, que é o Gunther Weber, alemão também, que era empresário, era um consultor organizacional, viu essa técnica e pensou, por que não levar isso para as empresas? As empresas também são sistemas. Será que funciona? E o Bert Hellinger disse, tenta, experimenta, adapta, e ele fez isso. Aí, então, ele criou as constelações organizacionais. Aí ele usou também técnicas de coaching, né? Técnicas da PNL, como modelagem, ancoragem, e tudo isso
para olhar para elementos organizacionais. O que muda, né, aqui do sistema familiar para o organizacional é que outros elementos vão permear as relações. Enquanto que o Bert Hellinger olhava para relações entre pais, filhos, irmãos, pessoas que participam da família, o Gunther Weber, na constelação organizacional, ele está colocando elementos dentro da organização, né? A visão da empresa, a missão, os fundadores, sócios, lideranças, equipes, produtos, projetos. E aí a constelação vai ajudar a olhar para essas relações, ver onde tem fragilidade ali e que precisa ser olhado, cuidado, tratado, ressignificado, enfim, onde precisa ser feito, onde estão as alavancas que precisam ser acionadas, tá? A diferença é que, como a gente está tratando de um modelo que usa técnicas comportamentais, psicológicas, que vão no nível mais inconsciente, isso vai fazer emergir coisas do sistema que não iriam emergir se a gente estivesse trabalhando com alguma técnica ali na parte de cima do iceberg, né? Com informações que as pessoas conhecem. Na constelação vão aparecer informações que não estão visíveis, né? Que estão ali no nível inconsciente, tá? Por exemplo, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os princípios, são chamados ordens do amor. Vamos lembrar que isso nasceu nas famílias, né? Então, tinham problemas ali de amor doentio nas famílias, amor infantil. Então, Bert Hellinger chamou ali os fundamentos do método que ele criou de as ordens do amor. Mas elas também se aplicam nas organizações, tá? São muito simples até da gente entender. Primeira ordem ali, né, princípio, fundamento, é justamente chamada de ordem, no sentido de organização, ordenação ou sequência, tá? A gente pode até pensar na metáfora da fila. Então, os elementos que chegaram primeiro ao sistema, eles têm uma prioridade sobre os que chegaram depois. Numa família, significa que os pais, que chegaram primeiro ao sistema, né, se casaram lá, tiveram filhos, enfim, fundaram uma família, eles têm prioridade em relação aos filhos. Numa organização, os fundadores têm prioridade em relação a todo mundo que veio depois, né? Alguém que está mais tempo na empresa tem prioridade a quem chegou depois. Alguém que está numa posição de liderança tem prioridade em relação ao quem, né, está ali como colaborador. Esta prioridade não tem a ver com autoridade, tá? Isso é importante entender. Às vezes as pessoas confundem ordem com hierarquia e acham que é uma relação de estrutura, de comando e controle. Não, na verdade, tem muito mais a ver com honrar o legado de quem veio antes. Então, por exemplo, numa mudança organizacional, nós vamos fazer uma transformação na empresa, a gente vai comprar uma outra empresa, nós vamos criar um setor ou eliminar um departamento. É importante, né, do ponto de vista da constelação, a gente honrar o trabalho de quem veio antes, né? Não demonizar tudo que foi feito, porque a empresa chegou até ali de algum jeito, né? Se a gente ignorar todo o esforço dos nossos antecessores e não honrar isso antes de fazer uma mudança, a gente tende a repetir padrão, por exemplo, falhas de pessoas que tentaram fazer mudanças antes de nós. Segundo princípio, ele fala sobre pertencimento. Ele diz ali que todos os elementos do sistema, né, que se relacionam, têm direito de pertencer, ninguém pode ficar excluído. Então, quando esse fundamento surgiu na família, tinha a ver com problemas de exclusão na família, né? Aquele parente lá que ficou banido, e isso interfere na dinâmica familiar. Numa organização, agora a gente vê bastante falar sobre inclusão, diversidade, se relaciona com esse princípio, né? Todo mundo que está ali contratado, trabalha naquela empresa, pertence, tem o direito de pertencer e precisa ser olhado, né? Não pode ficar excluído. E há várias maneiras da gente excluir, pessoal. Por exemplo, dando uma meta irreal para alguém, que essa pessoa, a gente sabe que não vai ser possível, é uma forma de excluir, porque a pessoa fica impedida de fazer seu trabalho, ou, ao contrário, dar uma meta muito fácil, muito aquém da capacidade de alguém, né? É desvalorização do trabalho dessa pessoa, é uma forma de excluí-la também, porque ela também fica impedida de usar todo o seu potencial. Ou não chamar a pessoa para uma reunião sendo que ela precisaria estar, porque ela faz parte daquela equipe. Fazer um evento e não convocar pessoas que precisariam estar lá, que teriam direito de estar lá. Então, são várias formas que às vezes a gente não percebe, que são sutis, de ferir o princípio de pertencimento. Fundadores, né? Às vezes a pessoa já vendeu a empresa,
ou faleceu, enfim, já tem sucessores, mas os fundadores sempre pertencem do ponto de vista da constelação. Eles foram os iniciadores do sistema. Então, mesmo que eles já não estejam mais na organização, eles precisam ser lembrados como parte da história da empresa. Quando a empresa ignora o fundador, né, faz mudanças lá, e como se eliminasse ele da história da criação daquela empresa, a empresa perde força. Isso foi coisas que foram observadas, né? O Bert Hellinger, ele dizia que fazia observação do fenômeno, ou seja, do comportamento sistêmico, assim como todos os consteladores que ele ensinou. Então, o que se observa nas empresas é, se a gente exclui, entre aspas, o fundador, seja ignora, né, o legado dele, o que ele fez, a empresa é adquirida por outra e essa outra vai fazer outras intervenções, essa empresa ela começa a perder força, né? É sempre necessário lembrar quem foi o iniciador daquele sistema e fazer uma reverência a ele, né? E aí tem várias formas de fazer isso, por exemplo, colocar o nome desse fundador no site da empresa, dizer, olha, fulano foi quem criou, a fulana, e nós somos gratos pela contribuição dele, e ok, agora a vida que segue, né? A empresa vai para novos rumos, mas isso ajuda a trazer força. O terceiro ponto aqui, né, terceiro equilíbrio, terceiro fundamento é o equilíbrio. Então, deve haver equilíbrio entre os elementos do sistema e na forma como estes se relacionam. Aqui tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, ou dar e tomar. Então, a gente percebe nitidamente nas organizações, quando este princípio está sendo ferido de equilíbrio, por exemplo, né, a empresa dá muito, coloca os funcionários no centro, né, às vezes até fica uma coisa meio materna ali, e não há, às vezes, a retribuição, o engajamento, a motivação, o retorno, né, por parte daqueles funcionários, há uma relação de desequilíbrio ali. Da mesma maneira, né, se os funcionários se engajam, se esforçam e vão além, andam a milha extra, mas não tem a contrapartida, há também um problema aí de desequilíbrio, né, e isso vai se espalhar feito um vírus pela organização, tá? Não é só uma questão de pessoas se demitindo, por exemplo, porque elas acham que elas estão numa relação de desequilíbrio. Pode acontecer, por exemplo, da empresa ter problemas em vendas. Às vezes, né, vamos pensar que é um sistema que tudo está conectado, algo que acontece num departamento da empresa às vezes está afetando outro. Então, a empresa pode, por exemplo, ter problemas com vendas, porque há um desequilíbrio entre relação de dar e receber numa outra área, tá? Não são, apesar da gente estruturar às vezes a empresa com silos, sistemicamente não há silos, tá? Na hierarquia a gente pode ter, sistemicamente está tudo relacionado, tá? Então, uma coisa que uma área faz impacta as outras também. Então, a gente está falando aí sobre desequilíbrio, né? O que a gente pode perceber? Quando as organizações estão aí em desequilíbrio, elas podem apresentar baixa coesão, ou seja, aquele sistema ali que as pessoas não têm união em torno de uma causa ou de um inimigo comum, né, de uma meta, de um objetivo. Elas podem desengajar e isso pode comprometer aí a sobrevivência da empresa, né? Então, o que a gente chama de desequilíbrios do ponto de vista da constelação? Perda de cliente, queda de venda, não atingir resultados, conflitos que podem surgir, disputas de poder, falta de força para fazer mudança. Às vezes eu vejo, por exemplo, eu trabalhei bastante em transformações ágeis, aquelas lideranças ou áreas que dizem, a gente quer mudar, a gente quer aderir à transformação, mas parece que não vai, a gente tenta e não dá certo, já passaram várias consultorias por aqui e a coisa não vai, mas a gente quer fazer, né? Tem alguma coisa, talvez, dentro do sistema, né? Alguma força lá invisível, ou seja, um padrão que está se repetindo e que diz que outra coisa, né? Não deseja mudar, talvez deseja manter as coisas como estão, porque existe sempre uma intenção positiva no sistema. Isso dizia a Virginia Satir, né? E o Bert Hellinger incorporou. Então, se o sistema tem um padrão que está impedindo a mudança, existe uma intenção positiva nisso, que é fazer o sistema sobreviver. Em algum momento, aquilo que se tornou um padrão foi o responsável por aquela empresa se manter de pé. Funcionou no passado. Se funcionou, vamos manter assim. Então, inconscientemente, as pessoas continuam repetindo aquele padrão, porque deu certo no passado. Então, vai que a gente faz diferente e dá errado, né? Mas é muitas vezes um comportamento inconsciente, tá? Muitas vezes as pessoas na organização não sabem que elas estão repetindo um padrão, mantendo uma situação, porque em algum momento aquilo funcionou.
A gente pode ter produtos com perda de qualidade, falta de engajamento, problema de relacionamento com o ecossistema, clientes, fornecedores, parceiros, governo, tá? Então, às vezes, os conflitos não ficam só internos à organização, elas podem ser conflitos com outros elementos externos que se relacionam com o sistema também. Tudo isso aí, gente, é alerta, não é o verdadeiro problema, tá? A Virginia Satir, ela falava isso, né? O problema não é o problema. Normalmente o problema, que é o comportamento do sistema, por exemplo, desengajamento, pessoas saindo da organização, a organização não está vendendo, isso é o que ela chamava de problema de superfície. Aí a gente precisa fazer uma imersão para descobrir onde estão as causas. E como os sistemas são complexos, né, as organizações são sistemas complexos, não haverá uma única causa. Mesmo que a gente faça lá vamos tentar achar a causa raiz, a gente não vai descobrir uma única causa, né? Provavelmente é multidisciplinar, multifatorial, tá? Podem ser várias dinâmicas aí envolvidas. Por isso que a constelação ajuda aí, nisso, né? A mapear que dinâmicas estão acontecendo ali, por baixo ali do tapete, né? O que rola na verdade. Então, vamos lá, já que eu estou falando sobre dinâmicas, né, dinâmicas repetitivas aí, padrões, o que é isso? Imagina essa pessoa aqui que está no alto da montanha, né, tentando levar a pedra para cima. Tem até uma história, né, uma lenda, acho que é uma lenda grega, né, do personagem que ele estava condenado a ficar sempre levando a pedra para cima, quando chegava lá, a pedra rolava para baixo. E ele ficava nesse ciclo repetitivo, né? Em outras abordagens sistêmicas, a gente chama isso de loop de reforço, né? Causalidade e tudo mais, que são esses loops aí, dinâmicas repetitivas. Aqui na constelação a gente chama de padrão repetitivo. Então, algo que acontece, enquanto isso permanece num estado inconsciente, vai continuar se repetindo. Às vezes se repete numa linha do tempo. Então, aconteceu, por exemplo, em algum momento da organização, um fator que foi traumático. Por exemplo, uma demissão coletiva, sei lá, 10 anos atrás. Isso não foi muito bem assimilado na época, talvez gerou sentimentos de injustiça. A tendência, né, se isso não for olhado, ressignificado, é que essa situação se repita na linha do tempo, em algum outro momento, tá? Pode acontecer também uma repetição de padrão entre camadas organizacionais. Por exemplo, uma situação que acontece lá na camada estratégica, conflituosa, ela pode se repetir na camada tática e na camada operacional. Então, às vezes a gente está tentando resolver conflito dentro de um time, esse conflito, na verdade, é uma projeção. Então, quem é psicólogo sabe, né? O que é o conceito da projeção. A coisa está acontecendo num ponto, mas a gente projeta em outra relação, em outro lugar. Então, às vezes, pode ser um conflito projetivo, um time está projetando um conflito que acontece numa camada acima. Isso daí é bastante comum também de acontecer, mas a gente pega isso durante a sessão de constelação. Trouxe aqui algumas dinâmicas para a gente falar delas. A dinâmica de exclusão é uma muito comum, né, que eu falei um pouquinho ali sobre negar o colaborador o direito de pertencer. Então, ele está lá, contratado, né? Ele está trabalhando, mas ninguém delega nada para ele, ninguém dá projeto. Ele fica até às vezes meio ocioso, é um exemplo. Tá? Essa pessoa está contratada, porém ela está excluída. Ela não é envolvida nas coisas, ela não tem nenhum desafio compatível, né, com a capacidade dela de entrega, o potencial dela não é explorado, ela está ali, mas não está ali. Ela começa a apresentar, então, alienação. Aí a equipe onde ela está também começa a não atingir resultados por uma questão de lealdade inconsciente a essa pessoa, tá? Então a gente começa a disparar outras dinâmicas aí em paralelo. Lealdade invisível, né, que eu acabei de falar, é como uma âncora que prende, né, prende as pessoas ali. Pode acontecer, por exemplo, uma lealdade a uma pessoa que liderava uma equipe, saiu dessa organização, foi para um outro desafio fora, mas o time continua inconscientemente leal a este líder. E às vezes rejeita, de forma inconsciente, uma nova liderança ali. E essa pessoa fica tentando engajar e faz team building, né? E começa a tentar investigar o que acontece, né? E às vezes é uma lealdade inconsciente. Você vai perceber, então, problemas de baixa performance, sabotagens inconscientes, né? Vamos deixar dar problema nos produtos. Ninguém sai de casa, pessoal, querendo errar ou querendo fazer mal feito, tá? Isso são comportamentos que as pessoas não têm consciência. São lealdades invisíveis ou lealdades inconscientes. Então, esse conceito foi proposto por um psiquiatra húngaro, né?
Esse psiquiatra, então, ali mapeou essas situações de lealdades inconscientes, inúmeras aí, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas isso acontece nas famílias e acontece nas organizações. Uma coisa interessante também é a transposição de dinâmica. Às vezes a gente tem uma lealdade invisível na nossa família de origem, a gente vai trabalhar numa empresa e carrega essa dinâmica para lá. Então a gente começa a ter uma dupla dinâmica acontecendo aí, né? Que é a dinâmica de lealdade a um familiar, né? E a gente projeta, às vezes, esse familiar na figura de uma liderança, e a gente começa a ser fiel a essa liderança. Essa liderança, por exemplo, vai para outro setor e a gente internamente não aceita isso. E a gente continua fiel àquele líder. E começa a não performar muito bem sob uma nova liderança, tá? Acontece isso. Aí são duas dinâmicas aí. A lealdade àquele líder e uma projeção a uma outra figura de autoridade que faz parte da nossa família. Tá? Parentificação. Então, veja, algumas dinâmicas que funcionam para sistemas familiares também a gente vê isso nas organizações. Parentificação acontece, por exemplo, né, quando pessoas, às vezes, da equipe julgam o líder, né, e se sobrepõem a ele, naturalmente que isso não vai acontecer na hierarquia formal da empresa. Aliás, tem um detalhe interessante, às vezes a hierarquia formal é uma, a hierarquia sistêmica é outra. A gente vê que tem um líder que ele não está efetivamente liderando, tem uma outra pessoa que está fazendo isso, essa pessoa às vezes começa a gerar ressentimentos na equipe, porque a equipe inconscientemente percebe que ele está tentando se sobrepor ao líder. É o que a gente chama de inversão de ordem. Então, um dos princípios lá que eu contei para vocês, né, que o Bert Hellinger percebeu, é o de ordem. Se essa ordem não é respeitada, há uma espécie de insubordinação, né? Alguém que não tem autoridade investida está tentando se comportar como se fosse o real líder, né, daquela área ou daquela equipe e gera um desconforto em todo mundo que está ali, tá? Porque inconscientemente as pessoas percebem isso. Então a gente começa a ver conflito entre pares, conflitos com a autoridade, né? Pode acontecer que essa pessoa que está fazendo isso, ela também faça isso na família de origem, é aquela pessoa que ela cuida de todo mundo, né? Ela é mãe dos irmãos, ou é pai dos irmãos, ela também é responsável pelos pais, né? De uma forma que ela mesma se sobrecarrega. Aí ela vai para a organização, essa pessoa tende a se sobrecarregar também, porque ela puxa muita responsabilidade para si, até responsabilidades da sua liderança. E pode acontecer uma dinâmica em que o líder inconscientemente convida algum colaborador a liderar em seu lugar. Mas aí isso tem um outro nome, né? Uma dinâmica que a gente chama de triangulação. Quando a gente tem lideranças, por exemplo, em conflito, e alguém que está no nível abaixo é convidado de forma inconsciente a intervir nesse conflito. E aí acaba sendo uma dinâmica que parece assim com pais tentando apartar brigas entre filhos. Tá? Essas coisas acontecem, por incrível que pareça, e às vezes a gente não percebe, e a gente está tentando resolver um problema, às vezes culpabilizando o indivíduo, né? Dizendo, fulano é o problema, ele causa conflitos ali dentro daquela equipe, mas essa pessoa ela está assimilando um padrão que pode estar apenas dentro daquela área, como ela pode ser um padrão organizacional, né? Então a gente percebe isso acontecendo em outras áreas também. E eu queria comentar um pouquinho como é que acontece uma constelação, né? Quais são as etapas, o que a gente faz durante uma constelação. Ela tem, normalmente, quatro etapas, tá? Bem distintas. Pode durar aí em torno de 2 horas, 1h30, 3 horas, dependendo do tema, tá? A gente começa entrevistando o cliente para definir qual é o tema que ele quer tratar. É legal colocar esse tema como se fosse uma pergunta de reflexão. Por exemplo, como eu posso resolver conflitos entre as lideranças, ou conflitos entre liderança e equipe? Então, a primeira parte aqui da constelação é a recepção dos participantes, é o centramento, é muito importante ter presença, né, foco naquele momento, tá? Depois entra uma parte que a gente chama de colocação. A colocação é a escolha dos representantes. Na constelação, todos os elementos ali que fazem parte da organização, como, por exemplo, equipe, cargos, né, ou papéis, projetos, eles precisam ser representados. A gente pode usar pessoas como representantes,
ou podemos usar objetos, tá? Eu, por exemplo, costumo fazer com objetos, eu faço de forma online, eu uso objetos para representar. Então, aqui tem uma caixinha, né, com vários objetos que a gente pode usar, o cliente escolhe para representar os elementos lá. Depois entra a constelação em si, né, que são esses objetos colocados aqui numa área delimitada, a gente chama de campo, é uma área de trabalho, esse campo, tá? Ele representa, então, o sistema. Então, o sistema é tudo que está dentro, por exemplo, desse círculo aqui, e dentro tem os elementos que estão representando ali, né? Por exemplo, eu quero constelar vendas, né? Porque aqui minha empresa não vende, então eu coloco lá equipe de vendas, um cargo, por exemplo, que seja gerente de vendas, eu coloco meus clientes, eu coloco mercado, coloco tudo que se relaciona com o processo de vendas e a gente vai começar a conduzir o processo com o cliente. Esse processo envolve fazer perguntas para saber como é que o cliente se sente em relação a esses elementos, como os elementos se sentem uns com os outros. E aqui tem uma coisa interessante, né? Que mesmo objetos que não são pessoas, por exemplo, propósito, missão, valores, eles se comportam numa constelação como se fossem pessoas. Às vezes o cliente diz assim, olha, esse objeto aqui, que representa o produto, ele não quer estar mais. E é um produto que às vezes a empresa estava pensando em descontinuar, mas estava na dúvida, né? Será que eu sigo com esse produto ou não? Coloco outro no lugar? E isso emerge, tá? Na constelação. Então, é como se fosse assim, um sistema tendo uma consciência e ele diz, né, para nós o que deve permanecer, o que não, o que precisa ser incluído, o que não faz parte mais. Às vezes é necessário fazer inclusões, é um movimento que a gente faz na constelação. Olha, tem um fundador aqui, esse fundador aqui ele está excluído, ele precisa ser reincluído. E isso vai trazer força para o sistema. Então, algumas perguntas que o constelador faz durante a sessão. Olha, essa intervenção aqui, ela está trazendo força para o sistema ou enfraquece? Dependendo de como o cliente sente aquele movimento, a gente vai mudar a intervenção. Então, o constelador vai ficar o tempo todo testando hipóteses ali, colocando elementos, fazendo perguntas para o cliente, para saber se está no caminho certo, no caminho de solução. Ou seja, quais são as intervenções ali que estão sendo mais eficazes. Tá? Aqui é um momento onde a gente usa muito PNL, né? A PNL ela vai fazer ancoragem. A ancoragem é aquele processo onde a gente vai tirar, né? Remover crenças ali que estão obstruindo o sistema, né? Tirando a fluidez do sistema e colocar novas âncoras, né? Que seriam novas crenças ali. Por exemplo, né? Numa situação onde um projeto tivesse querendo sair, né? Ser descontinuado, e houvesse esse tipo de fala, esse projeto não tem que ficar mais, né? Por que ele está aí? Aí a gente percebe ali na constelação que tem outros elementos que estão olhando para ele, querem que ele fique. Uma lealdade, né? Talvez as pessoas se esforçaram muito por aquele projeto, mas é um projeto que não está dando retorno e precisa ser interrompido. Então, a gente vai fazer uma ressignificação. Talvez esse projeto signifique alguma coisa para essas pessoas que estão leais a eles. A gente precisa quebrar essa dinâmica de identificação das pessoas com o projeto, né? E a gente usa a PNL para isso. Então, vamos usar algumas frases. Até o Bert Hellinger criou algumas frases que ele chamava de frase sistêmica, que, na verdade, eram frases que a gente usa, né, quando aplica a PNL, para quando a gente percebe essa dinâmica, né, identificação ou dupla imagem, né, que é a gente confundir, por exemplo, um líder com o pai, um líder com a mãe, né? Então a gente faz a separação disso, deixar claro, cria até às vezes dois elementos separados aqui na constelação, olha, esse aqui é seu pai, esse aqui é seu líder, né? E a mesma coisa a gente faz com o projeto, né? Ó, isso aqui é apenas um projeto. Você é você, o projeto é o projeto. Então a gente faz algumas ações, assim, algumas intervenções para interromper algumas dinâmicas que não estão sendo produtivas, tá? E a última parte é encerrar. Então, quando a gente percebe que todas as relações que estavam ali bloqueadas, elas foram desbloqueadas, os emaranhados foram desfeitos, então a gente convida as pessoas ali, o cliente, a fazer uma reflexão sobre o que ele aprendeu, o que ele leva daquela constelação, o que ele vai fazer com os próximos passos, e a gente libera o cliente, né, e o sistema dele. Na organizacional, normalmente tem definição de próximos passos, né, coisas práticas que o cliente vai fazer pós-constelação, tá? Então,
tudo que pode ser ressignificado no momento da constelação é ressignificado, e o que é atitude prática que o cliente vai ter que tomar, ele vai definir as ações na sequência. Bom, aí para a gente finalizar aqui, eu queria deixar, né, um exemplo de situações que a gente pode usar. Eu criei um modelo para lente sistêmica que eu chamei de Balancer, que é para fazer isso virtual, né, uma ferramenta virtual para fazer, mas dá para a gente olhar cenários de lançamento de produtos, de alterações no design organizacional, em gestão de conflitos, em transformação ágil, em decisões de contratação ou de desligamento, em movimentos de transição de carreira, né? Aposentadorias, as pessoas que vão se aposentar ou que vão precisar ser desligadas e vão ter que fazer uma transição de carreira, dá para olhar para isso também, dá para fazer prognóstico, por exemplo, colocar elementos na constelação que sejam novos produtos ou novos projetos para ver como o sistema se comporta, se o sistema quer aquele projeto, né, quer aquele produto, ou se isso vai tirar força. Então, aqui no caso das constelações, da lente sistêmica, a gente usa alguns canvas para ajudar a deixar documentada a estratégia da constelação. Existe uma estratégia de facilitação que o constelador precisa criar, quantos blocos de informação ele vai colocar, quem vai participar. Quando é uma empresa, por exemplo, que tem mais sócios, esses sócios precisam estar presentes. Se é uma organização, por exemplo, é uma sociedade anônima, né, então é aberta ao mercado, normalmente a gente vai chamar diretores, presidentes, gerentes, alguma liderança, algum decisor, porque tem tomada de decisão, né, durante a sessão de constelação. O decisor pode decidir, por exemplo, que aquele produto não vai continuar mais. Mas aí a gente precisa fazer um ritual de despedida do produto, né, para que as pessoas aceitem que aquele produto não vai pertencer mais, que ele contribuiu até onde ele pôde e agora ele precisa sair e dar lugar para outro. Tá? Então, a gente faz essa estratégia para constelação, aí os elementos que vão ser constelados são definidos aqui, escolhidos, os objetos pelo cliente, e então são usadas algumas frases da PNL para poder fazer essa parte mais ritualística, vamos dizer assim. Então, eu criei até um sistema de cartões para ajudar, tá? Então, por exemplo, tem situações onde a equipe não se sente vista pelo líder, então a gente usa algumas frases do tipo, eu vejo você, né? Eu peço para o líder olhar para o elemento que representa a sua equipe e dizer, eu vejo você, agora eu te vejo, né? Ou situações onde teve uma saída que não foi muito legal de alguém, não foi muito honrosa, a gente coloca um elemento para representar aquela pessoa e dizer, né, obrigada pela sua contribuição, agora você segue o seu caminho, a organização segue o dela, tá? Então, tudo isso é feito e existem já algumas frases que a gente usa recorrentemente na constelação, por isso eu acabei gerando alguns cartões aí para auxiliar nesse trabalho. Né? Então, é isso, pessoal. Não sei se eu estourei muito tempo aí, Ioris. Não, tá tranquilo. Legal. Então, é isso que eu queria passar. Deixo até aí um QR Code aí para quem quiser dar um feedback, tá? Sobre esse conteúdo, sobre o webinar. Então, fica aberto aí para vocês, pessoal. O que você leva deste evento, né? Vai me ajudar muito também, se vocês responderem, para eu saber como direcionar esses conteúdos para próximos eventos, para treinamentos também. Né? E agradeço quem está aí com a gente ainda, né? Ou quem vai assistir esse webinar depois, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Usem esse conteúdo também para autoconhecimento, para levar para as empresas de vocês aí, né? Agradeço a vocês e ao sistema de vocês que trouxeram vocês aqui hoje. Muito bom. Legal, Bianca. Eu acho que tem muita relação com algumas coisas que a gente fala sobre a organização, né? A gestão da organização, as práticas organizacionais. Você citou algumas coisas ali relacionadas a ela. Eu tenho uma pergunta, assim, uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando, eu posso ter me enganado na interpretação de alguma coisa aí, você fica tranquilo para me ajustar aqui, tá? Vamos supor que existe uma situação de conflito, né, numa equipe, por exemplo. Pode ser que aquela equipe, essa situação que eles estão vendo como um conflito, né, as causas dela, que eles imaginam que sejam as causas daquele conflito,
daquela situação que eles estão vivendo, de conflito, não sejam as causas reais, né? Pode ser. Tem muito isso, né? Pode ser que eles estão vendo alguma consequência dela, né? Ou Pode ser. Pode ser. né? Alguma coisa assim, né? Algum efeito dela e É. não a causa mesmo, né? Exato, às vezes a gente fica nessa tentativa, né, de buscar Isso, a causa, e a gente sabe que no ambiente complexo podem ter várias causas, mas mesmo exato. assim, a gente pode estar buscando por hipóteses e causas usando informações que a gente vê, por exemplo, Uhum. as falas das pessoas, as narrativas, né? Então, a narrativa da equipe pode ser, essa pessoa não contribui, né? Ou essa pessoa, ela quer ser o estrelinha da equipe, a gente vê isso. Mas talvez aquele comportamento do estrelinha, por exemplo, pode ser um reflexo de Uhum. uma dinâmica que está acontecendo em outro lugar, né? Isso. Algumas E, perguntas que a gente faz para identificar, né? Por exemplo, para a pessoa que é a estrelinha, né? A quem você honra quando você se comporta desse jeito? Isso pode, né, dar aquele estalo, puxa, né? Quem se uhum. comportava assim, quando eu faço isso, eu estou sendo leal a essa pessoa. Ou, né? Quando isso já aconteceu antes? Às vezes já aconteceu com outras pessoas que passaram pelaquela equipe e se comportaram daquele jeito também. Aí Legal. a gente descobre que tem um padrão lá. E como é que as próprias pessoas identificam que aquele não era realmente a causa, era só um efeito que eles estavam conseguindo, né? Estavam achando que era uma causa e já descartam aquilo ali, tentam procurar o que esse modelo que você está apresentando, que eu vou chamar assim, né? Tá apresentando aqui, contribui nisso, sabe? Como que ele pode contribuir nisso? É. Esse modelo ele contribui justamente te mostrando primeiro, né, Uhum, que existem dinâmicas acontecendo ali, que uhum, antes estavam inconscientes e agora você consegue ver. Então é um modelo que eu chamo assim de sense making. Então primeiro ele te permite ver aquilo que você não conseguia ver e dar um sentido para aquela situação. Então, por exemplo, constatou-se, né, na constelação que existia mesmo alguma dinâmica ali. Vou usar, por exemplo, o exemplo lá da lealdade invisível. Pessoas estavam leais a alguém que já saiu daquela equipe e tinha aquele comportamento. uhum, Essas pessoas estão reproduzindo um padrão, repetindo o mesmo comportamento. Constatamos isso. Então, o problema não é a pessoa que está tendo esse comportamento agora, no tempo presente. É que esse comportamento já é um padrão, né? E todo mundo que entra naquela equipe ou ocupa aquela posição se comporta daquele mesmo jeito. Enquanto aquela questão não fosse vista, não poderia ser ressignificada ou tratada de alguma maneira, né? uhum, Numa situação normal, o que que se faz, né? Culpabiliza aquela pessoa, então vamos tirar essa pessoa, vamos contratar outra, né? O problema é a pessoa e fica aquela troca ali. Até que se percebe que, pô, acho que não está dando certo essa estratégia, né? Será que o problema não é sistêmico? E na constelação você já consegue perceber isso mais rapidamente. Qual é a dinâmica ou dinâmicas que estão atuando ali, né? Os elementos que poderiam ser essas pessoas aí envolvidas que estão representando os padrões, e aí então a gente pode partir para a solução. As soluções, elas tanto podem acontecer na própria constelação, quando é uma questão de ressignificar alguma situação, né, de fazer desinstalar uma âncora, né, e instalar uma nova, quanto podem acontecer depois, tá? Por exemplo, tem situações onde a pessoa se comporta de uma forma que ela está sinalizando que, na verdade, ela está num processo de exclusão e ela não deseja mais estar naquela organização, ela quer ir para outro lugar, a equipe também não deseja mais que ela esteja ali e está inconscientemente excluindo aquela pessoa, mas a liderança não faz o que ela precisaria fazer, que é desligar. Às vezes, desligar é a atitude mais humana a ser feita. Se a pessoa também não deseja mais estar ali, o caminho dela é outro. Mas às vezes não desliga. Tem uma política que diz, não, eu preciso reter, né, eu preciso dar um jeito de engajar, de motivar, e faça tudo. Quando finalmente a pessoa encontra outro emprego e vai embora, você percebe que o sistema fica em equilíbrio. Porque a uhum. pessoa encontrou um rumo, o time agora está em harmonia, né? E o líder também está em paz. E se essa atitude fosse feita mais cedo, né? Não é uma atitude que é feita dentro da constelação, é feita depois. Então, nem sempre, né, tentar segurar a pessoa ali, tentar reter, é a atitude mais humanizada, né? Às vezes ela pode estar desequilibrando, tá? Às vezes aquela pessoa não tem que estar mesmo ali, nem deseja estar. Hum, bacana, muito bom. É, alguém mais tem alguma pergunta aqui para a Bianca?
Bianca, eu fiquei com um pouquinho de curiosidade ali na própria dinâmica, né? Quando você fala que tudo tem um sentimento, né? Ali tudo tem um motivador, até um processo, por exemplo. Eu queria entender como que isso emerge, se emerge das pessoas, dos papéis que estão na constelação ali, né? É, tem uma dinâmica muito interessante que acontece lá. A gente não sabe exatamente como que acontece, né? Nem o Bert Hellinger, nem ninguém que trabalha com essas dinâmicas, elas conseguem explicar exatamente como e por que isso acontece. A gente só sabe que acontece por conta de observação, como se fosse assim, né? Cientistas observando a natureza, eles observam o comportamento e eles sabem que algumas coisas acontecem sempre da mesma maneira. Mas não sabe explicar como, né? Quem tentou se arriscar a explicar isso foi um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ele introduziu um conceito chamado campo mórfico, né? E ele via isso, por exemplo, o comportamento em formigueiros, em fractais, né? Em outras situações da natureza que sempre repetiam um padrão e parecia que eles sabiam, de alguma forma, né? Como que esse padrão deveria acontecer. Como que o formigueiro tem que ser feito, como que ele tem que ser autogerenciado, como que um fractal sempre vai acontecer sempre da mesma maneira. Ele chamou isso de campo mórfico, como se fosse um campo de informações as quais aquele sistema poderia acessar, né, e extrair as informações que ele precisava para poder operar. Como se fossem, assim, atributos, né, dados, informações, as quais o sistema tem acesso. E cada sistema tem o seu campo. Então, quando a gente abre uma constelação, ela é a constelação de um sistema. Esse sistema ele tem uma finalidade própria, ele tem os seus atributos, cada sistema tem o seu, e ele também tem o seu campo de informações. E os elementos, né, daquele sistema, incluindo o cliente que está lá constelando, tem acesso às informações do campo. Então é impressionante como quando a gente começa a fazer perguntas ali para o cliente, ele conectado com o sistema dele, ele consegue sentir e dar as respostas. Eu chamo, inclusive, essa técnica de constelação oculta, né? Assim que a gente chama. Eu uso mais a constelação oculta, que é quando eu não informo para o cliente que elementos do sistema dele estão sendo representados naquele momento. Eu espero ele me contar tudo sobre aqueles elementos primeiro, depois eu vou revelando. Eu digo, olha, esse objeto que você colocou aqui representa o fundador. Esse outro objeto representa essa área. E esse objeto aqui representa um produto. Esse outro representa teu cliente. Aí começa a fazer sentido para o cliente, tá? Cliente da constelação, né? Não o cliente da organização. E ele começa a ver que todas as falas que ele trouxe até aquele momento começam a se encaixar. E são falas que vieram do inconsciente, não daquela pessoa, né, que está ali constelando, do inconsciente coletivo que permeia todo aquele sistema. É como se fosse, assim, uma grande inteligência coletiva que pertence àquele sistema e que sabe coisas que às vezes a gente no nível consciente não percebe, tá? Então, sim, pode emergir dos elementos, mas quem está ali falando com a gente o tempo todo e trazendo as informações é o representante, né? É a liderança que está ali. Ela está em contato com o sistema dela, então toda vez que ela olha para os objetos, alguns insights vão aparecendo. Olha, esse elemento não quer ficar aqui. Esse outro quer entrar. Esse aqui não se sente visto. Ele diz coisas assim. Aquele ali, né, tá sentindo falta de atenção. Ou aquele ali, ele está se sentindo sufocado. Depois eu vou contar para o cliente, né? Vou revelar os elementos ali e vou dizer para ele, olha, esse objeto aqui que você disse que não, que quer ser visto, é a equipe. Esse aqui, que diz que quer sair, é um produto ou um projeto. E aí, nesse momento, o cliente começa a ter aquele momento, nossa, né, não sabia disso, agora faz sentido. E aí a gente começa a usar as frases. Então diz, né, agora eu vejo para aquele objeto, agora eu te vejo. Despede desse outro objeto aqui que não quer ficar. Tá? Então essas coisas vão acontecendo e esses movimentos, são movimentos sistêmicos, eles continuam reverberando mesmo depois que a constelação termina, né? Então não é assim, a gente encerra a constelação e acabou as intervenções ali. O cliente vai fazer algumas intervenções práticas e esse movimento sistêmico ele ainda vai continuar aí por às vezes meses, tá? Os desdobramentos dele eles vão continuar por mais um período ainda. Não sei se respondi a tua dúvida aí, Mayara. Respondeu sim, obrigada. Imagina. Tem mais alguém, pessoal? Acho que eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui, né? Não. Bom,
Eu não tenho mais dúvidas por enquanto, não, Bianca. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado para a gente encerrar. Ah, sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, você, olha, Matheus também que fez o convite, Maiara que está aqui com a gente até o momento, né, e dizer, assim, que esse trabalho eu considero algo realmente pioneiro e inovador. É um trabalho que ele está enfrentando desafios, inclusive, de quebra de preconceitos, né, de tabus, porque muitas organizações constelam, mas às vezes não querem dizer, né, que fizeram esse trabalho, mas tem grandes organizações no Brasil que já fizeram, tá? Da área aí de cosméticos, área financeira também, como um recurso quando, assim, já tentamos de tudo e nada está funcionando. O que mais pode ser? Aí começa a surgir uma abertura para tentar uma abordagem diferente, né? Mas é uma abordagem já antiga em outros mercados, né? Na Europa já há muitos anos, desde a década de 80, a Virginia Satir já faz isso desde a década de 60, né? O Bert Hellinger deu um upgrade, vamos dizer assim, na técnica que ela usava, mas assim já é muito antiga, né? Recente aqui no Brasil, mas em outros mercados já, né, tem chão aí. Então, eu estou aí com a lente sistêmica para desbravar também esse mercado aqui no Brasil, né? Buscando parceiros também. Então, quem quiser se juntar, tá, a essa empreitada aí, fica o convite também, né? Quiser levar a apresentação aí para a sua empresa, Maiara, ou para as pessoas aí que fazem os treinamentos aqui com vocês, e olha, fiquem à vontade, viu? Legal. Nós vamos E compartilhar. agradeço mais uma vez. Desculpa, a gente que agradece, obrigado por querer participar aqui, falar um pouco para as pessoas que já estão, né, já participaram de workshops aqui com a gente, com a Orgânica. E nós vamos compartilhar no grupo ou nos grupos que a gente participa, esse, né, webinar que a gente fez para as pessoas tomarem conhecimento de você, do trabalho seu, né, desse tema que é super interessante. E aí te procurarem, né? Eu acho que no último slide lá, se eu tinha lá os contatos, né? Se eu não me engano. Tinha sim. Então, ótimo. Então as pessoas vão poder ver lá, relembrar, mas a gente também, quando compartilhar, manda alguns contatos juntos, tá bom? Legal, muito bom, pessoal. Legal. Obrigada pela oportunidade, viu? E Por fiquem à nada, vontade para me contatar aí, tá? por nada. Foi um prazer.